Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho por meio desse vídeo responder uma pergunta de um amigo que ele, utilizando o texto, uma passagem ali de Marcos 14, versículos 51 e 52, sobre aquele jovem envolto em um lençol que acompanha Jesus de longe, quando Jesus está sendo levado preso, né, para ser julgado por Anás e Caifás. O texto nos diz que os soldados tentam, ao ver o jovem, tentam prendê-lo, e o jovem larga aquele lençol e sai correndo, nu, né? A pergunta do meu amigo é: quem é esse jovem? E aí a minha resposta é: não sei, né? Não sei, não posso afirmar, não posso te dar uma resposta, porque a Bíblia não tem resposta. Apesar de muitos estudiosos afirmarem, outros até, né, com muita autoridade de que aquele jovem é o próprio Marcos, nós não podemos fazer essa afirmativa, certo? Porém, quando você analisa a questão dos outros evangelhos, por exemplo, Mateus, Lucas e João, eles não mencionam esse jovem, certo? E aí você coloca também em foco a questão de que Marcos, quando Jesus estava sendo preso, naquele período em que Jesus estava sendo preso, Marcos era apenas um jovem, certo? Então você junta esses dois conteúdos e você percebe que dá para a gente deduzir que seja o próprio Marcos, falando de uma situação que ele mesmo passou, certo? Ele mesmo passou. É tanto que o Champlin, ele escreve em um de seus comentários dizendo que esse relato bíblico é a assinatura do autor, né? É a assinatura do próprio autor, certo? Falando de coisas que ele vivenciou, certo? Uma outra coisa interessante nós percebemos é o seguinte: o fato de não mencionar o nome, do escritor não mencionar o nome, é algo que ocorre em outro evangelho, né, que é no evangelho de João, e também na carta de 2 Coríntios do apóstolo Paulo, certo? Quando João, lá no capítulo 18, versículo 15 e 16, ele está ali no templo em que Jesus está sendo levado para ser julgado pelos escribas. O texto nos diz que João, ele mesmo falando, diz que alguém está acompanhando Pedro, e ele chama esse alguém de outro. Tanto no versículo 15 quanto no 16 ele fala que o outro, né, acompanha Pedro. Mas nós sabemos, e a Bíblia nos dá essa resposta, de que esse outro era o próprio João, certo? Lá na segunda epístola lá em 2 Coríntios, perdão, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, Paulo, ele fala o seguinte, que ele mencionando sobre ele mesmo, ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, certo? Foi arrebatado ao terceiro céu. Ele está falando de si mesmo. Ele não menciona, ele não se identifica, assim como João também não se identifica. Então, provavelmente, né, pode ser que Marcos esteja falando de si mesmo. Apenas ele está, assim como João e o próprio apóstolo Paulo, está se colocando como alguém anônimo no relato bíblico, certo? Então é isso aí. Eu quero acreditar, né, e posso deduzir que seja o apóstolo, que seja o próprio escritor, o Marcos, né? Mas eu não posso fazer nenhuma afirmação, certo? Então é isso. Uma das coisas que nós devemos aprender com esse texto, né, nessa narrativa, nós temos que aprender o seguinte: que aqueles que seguem Jesus apenas na empolgação do corpo, né, na empolgação, certo? Ele irá passar muita vergonha, certo? Muita vergonha. Esse jovem estava acompanhando Jesus, ele não tinha compromisso com Jesus. Ele estava apenas na empolgação, na caminhada de seguir Jesus. E na hora do perigo, ele larga tudo e sai correndo, certo? E que vergonha que ele passou, porque ele saiu correndo. Da mesma forma, são muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem pessoas que têm compromisso com Deus, com Cristo, mas que na hora H eles negam, eles fogem e saem envergonhados, né? Assim como Pedro, né, quando Jesus estava sendo levado, que ele puxa a espada e corta a orelha de Malco, né? Jesus diz: põe a tua espada na bainha, né?
porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus estava repreendendo Pedro ali. Pedro estava dando ali, fazendo ali uma atitude, né, na cabeça dele, que fosse honrosa para o Senhor Jesus. Ele estava honrando o Senhor Jesus na mente dele. Mas Jesus percebe que ele está na carne, porque ele não está fazendo algo que seja da vontade de Deus. Ele está agindo pelo corpo, pelo entusiasmo. E muitas pessoas agem assim, mas infelizmente são envergonhados, assim como esse jovem, né, que estava envolto em um lençol e na hora do perigo saiu correndo nu, e como Pedro também, que foi envergonhado, porque Jesus o repreendeu severamente ali na frente de todos os soldados. Certo? Então essa é a resposta que eu tenho para o irmão. Que Deus os abençoe. Estamos juntos aí, tá? E fiquem todos na paz de Senhor Jesus. Um abraço.